Nestes últimos anos, os alunos da SpaceX têm realizado uma prática no laboratório de química envolvendo eletólise com eletrodos inertes de grafite. Eles seguem um procedimento experimental conforme a descrição. Num becker de capacidade de 100 ml, coloque cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de zinco, de concentração 1 mol por litro. Tome como eletrodos 2 barras finas de grafite. Ligue-as com o auxílio de fios a uma fonte externa de eletricidade, bateria com 2 A. Solução aquosa de sulfato de zinco, pegando já os dados importantes, tá? Sulfato de zinco. Esta fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. Uma das barras deve ser ligada ao polo negativo da fonte e a outra barra ao polo positivo da fonte. Mergulhe os eletrodos na solução durante 32 minutos e 10 segundos e observe. Considere o arranjo eletrolítico, conforme visto na figura a seguir, dê os dados e ele quer saber. Acerca do experimento e os conceitos químicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas. Vamos estudar essa eletrólise aqui então? E aí a gente pode partir para as alternativas. Lembrando então que a eletrólise é um processo no qual a gente usa corrente elétrica para forçar a ocorrência de uma reação. Sendo que os eletrodos, o desenho está meio ruim, mas os eletrodos, o da direita tem carga positiva, o da esquerda tem carga negativa, Isso está indicado nos polos da bateria ao qual eles estão ligados. É uma solução aquosa de sulfato de zinco, o que quer dizer que nesta solução eu tenho cátions zinco 2+, ânion sulfato 2-, e como é a eletrólise aquosa do sulfato de zinco, eu também tenho os cátions H+ e OH- da água. E na eletrólise, quem que vai oxidar e quem vai reduzir? Percebam que eu tenho 2 íons com carga positiva, o zinco 2+ e o H+. Um deles vai nadar até o eletrodo da esquerda, que é o negativo, para pegar elétrons e reduzir. Só que eu tenho uma competição entre os íons. E a gente tem que lembrar quem ganha essa competição, tá? Nós temos uma aula aqui no nosso canal que fala isso, dessa regra. Mas, falando para vocês, se tiver H+, ele ganha de cátions da 1A, 2A e do alumínio. Então, como o zinco é um metal de transição, então no caso é o zinco que tem a preferência, migra até o eletrodo da esquerda para pegar elétrons. O zinco 2+ nada até o eletrodo da esquerda para pegar 2 elétrons e se reduzir a zinco 0, que é um metal. Isso quer dizer que nós vamos ter uma formação de zinco metálico em volta da barrinha da esquerda. Da mesma forma, eu vou ter 2 ânions com possibilidade de oxidar no eletrodo da direita, que é o positivo, para poder fechar o circuito, o OH- e o sulfato. Eu também tenho uma competição. E sempre que for eletrólise aquosa, tiver o OH- da água, o OH- sempre vence do ânion fluoreto e de ânions oxigenados. No caso, o sulfato tem oxigênio, então ele é um ânion oxigenado. Então, no caso, o OH- tem a preferência de oxidar, ele nada até o eletrodo da direita para oxidar e fechar o circuito. Então, a equação do OH- a gente tem que lembrar dela. É 2OH- que perde 2 elétrons, vira água e vira um meio de oxigênio gasoso. Então, se no eletrodo da esquerda ocorre a formação de zinco metálico, e lembra que esse processo é chamado de galvanização. No eletrodo da direita, há a formação de bolhas de gás, oxigênio. E detalhe que essa questão é uma questão quantitativa. Se está formando zinco lá no eletrodo da esquerda, se eu quiser eu consigo calcular a massa de zinco que vai ser depositada lá, Perceba que eu tentei mostrar o eletrodo lá da esquerda, como vai formar zinco sólido, então eu vou formar uma camada de zinco. Isso é o famoso banho metálico, quando a gente dá banho de ouro numa correntinha.
Se eu quiser calcular, é possível. Isso depende diretamente da carga fornecida pela bateria. Como que eu calculo isso? A carga fornecida pela bateria depende da corrente elétrica aplicada vezes o tempo de funcionamento. A questão me deu a corrente em ampere, 2. E a questão também me deu o tempo de funcionamento. Só que esse tempo aqui ele tem que estar sempre em segundos, tá? E 32 minutos e 10 segundos, multiplicando por 60, né, galera? Isso vai dar 1930 segundos. Então isso daqui, olha, eu só transformei isso aqui para segundos e deu 1930 segundos. Nessa fórmula eu tenho que colocar em segundos. E aí, multiplicando 1930 por 2, eu descobri que a carga que essa bateria forneceu corresponde a 3.860 coulombs. Guarda isso porque nós vamos precisar disso daqui. Vamos começar a analisar as alternativas? Então, olha só. Primeira, na superfície da barra de grafita, ligada como cátodo da eletrólise, ocorre a eletrodeposição de zinco metálico. Vamos lembrar que esses eletrodos recebem nomes. Uma dica para vocês guardarem, que também tem uma aula disso no nosso canal. A regra do CRAL. Cátodo é o nome do eletrodo da barrinha onde ocorre uma redução. Anodo é onde ocorre uma oxidação. Percebam que o zinco está reduzindo lá na esquerda. Então aqui é o cátodo e o OH- está oxidando lá na direita. Então aqui é o anodo. Os polos do cátodo na eletrólise é negativo e do anodo positivo. Lembra que na pilha é o contrário. Na pilha o cátodo é positivo e o anodo negativo. Beleza. Mas ele está falando então na primeira. Na superfície da barra de grafita ligado ao cátodo da eletrólise, ou seja, então no cátodo, o zinco veio para cá para reduzir, houve eletrodeposição do zinco metálico. Tá certo, é o que está acontecendo ali. Segunda, a semi-reação de oxidação que ocorre no anodo é zinco que vira zinco 2+, mais 2 elétrons. No anodo, gente, ocorre sim oxidação. No anodo ocorre oxidação. Mas, gente, quem está oxidando é o OH-. É ele que está sofrendo a oxidação. Então, não tem nada de zinco oxidando. Então, a segunda está errada. Terceira. Durante o processo, a barra de grafita ligada ao polo positivo da bateria oxida. Olha que linda essa afirmativa, que ela está errada também. Na eletrólise, os eletrodos, eles são inertes, tá? Inclusive, tá lá no texto falando isso, bem no inicinho da questão, com eletrodos inertes de grafite. Inerte quer dizer que não reage. Os eletrodos na eletrólise, então, não são eles que vão oxidar, porque na pilha eu tenho que ter um metal com grande potencial de oxidação que vai oxidar. Na eletrólise, a função dos eletrodos é simplesmente conduzir os elétrons da bateria para a solução. Então, quem que está oxidando? Quem que está fornecendo elétron? A bateria. Então, isso aqui é um erro conceitual, tá? Na eletrólise, o eletrodo não oxida. 4. No anodo da eletrólise, ocorre uma reação de oxidação da hidroxila, com formação do gás oxigênio e água. Está lá, olha. Quem oxida no anodo é a hidroxila. E ela forma água e gás oxigênio. Então a 4 está certinha. Agora vamos ver a 5. A massa de zinco metálica obtida no processo de eletrólise será de 0,83 gramas. E como que eu descubro isso daí? Detalhe que, se vocês perceberem, né, a gente já sabe pelas combinações que a 5 está errada, né, porque não tem 1, 4 e 5. A letra A é a correta. Mas vamos fazer essa conta para lembrar como é que faz isso? Eu preciso da reação do zinco. Vou copiá-la aqui, tá? Zinco 2+,
que pega 2 elétrons para se reduzir a zinco 0. Na eletrólise, nessa parte quantitativa, eu só preciso dos elétrons e da substância formada do meu interesse. Então perceba que eu preciso zinco 2+, né? Suponhamos que eu tenha zinco 2+ à vontade lá na solução. Caso o zinco 2+ receba 2 mols de elétrons, eu consigo convertê-lo em 1 mol de zinco. Eu tirei essa relação aqui de cima. Sendo que 1 mol de elétrons, olha aqui nos dados, contém uma carga de 96.500 coulombs. Então, como são 2 mols de elétrons, eu só estou fazendo uma conversão aqui, tá? 2 vezes 96.500 coulombs para produzir 1 mol de zinco. Tabela periódica, massa molar do zinco, 65 gramas por mol. Então percebam que nesse passo aqui eu não fiz conta, eu só troquei unidade. Eu passei mol de elétron para coulomb e passei mol de zinco para massa. E aí olha o dado que eu falei para a gente guardar, 3.860 coulombs. Eu sei então que são necessários 2 vezes 96.500 coulombs para produzir 65 gramas de zinco. Se nessa eletrólise, olha lá, a bateria forneceu uma carga de 3.860 coulombs, que massa de zinco dá para a gente produzir? E fazendo essa conta, 3.860 vezes 65 dividido por 2 vezes 96.500, essa massa dá exatamente 1,3 gramas de zinco. E está falando 0,83, portanto a afirmativa 5 está errada. Resposta, letra A. Beleza?